Boa tarde, pessoal. Sou Alisson Fernandes, estou aqui na Thalito News, rádio e TV online 24 horas. Que beleza. E eu quero deixar uma palavra de Deus para você, para que o seu dia seja abençoado, para que a sua vida, o decorrer desse dia seja próspero e que o Senhor te abençoe muito. Amém? Irmãos, pessoal que está me ouvindo, pessoas evangélicas ou não evangélicas, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês que se encontra no livro do médico Lucas. No livro de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11. Lucas 15, verso de número 11. Que nos diz assim: a parábola do filho pródigo. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre eles, entre os 2. Porque poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado o seu filho. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai, comamos e alegramo-nos. Amém? Estamos diante de uma parábola, diante de uma história bem conhecida, e podemos começar dizendo e confabulando uma história. Imagina comigo, você que está assistindo, um homem bem de vida, um homem abastado, um homem bem sucedido. Ele agora tem 2 filhos. Ele tem uma fazenda, ele tem empregados, ele tem pessoas que está ao seu comando. Então agora o filho mais novo, a nossa Bíblia vai nos dizer que era o mais moço, ou seja, era o inexperiente. Ele chega para o pai e ele fala: Pai, me dá a minha parte. Mas como assim? Se eu só posso pegar uma herança se meu pai morrer. Para ele, a vida no campo, a vida que ele estava levando já não era mais agradável a ele. Ele queria a parte dele, e o pai, como um bom pai, ele repartiu e deu a parte do filho. A partir do momento que o filho mais novo, o filho pródigo, ele pede a parte dele para o pai, ele está querendo ser independente, ele está querendo viver a vida dele. Ele está querendo sair de casa, como um filho quando faz 18 anos. Ele quer viver a vida dele, ele pensa que ele sabe viver, ele pensa que ele sabe fazer alguma coisa, mas ainda ele não sabe. Porque o que ele sabia era só arar a terra, era só trabalhar no campo. E ele ainda não tinha ido para a cidade grande. Imagino isso. Aí agora a palavra vai dizer que ele foi. Ele pediu ao pai. E poucos dias depois, ele saiu da casa. Ou seja,
ele já estava maquinando sair da casa do pai, já fazia tempo. Mas ele não sabia como pedir para o pai. E podemos trazer para nós pessoas que se desviaram, pessoas que saíram do caminho do Senhor, que pensaram que podiam viver, ou pensam que pode viver longe da casa do pai, longe do pai, mas não vão conseguir, porque quem fica longe do pai não desenvolve. E agora, olha só, o mais moço era o que não tinha experiência. Ele pediu e saiu. Quando ele sai, o engraçado é que ele vai para uma terra longe, uma terra longínqua. Sabe o que isso quer dizer? Ele vivia se escondendo, para que o pai não visse o que ele estava fazendo. E ele, havendo gastado tudo, gastando tudo dissolutamente, fazendo coisas que não era do agrado. Ou seja, quando ele saiu da casa do pai, ele tinha, imagino que uma boa finança, um bom dinheiro no bolso. Talvez ele pagaria as melhores festas, só subia no camarote quem ele queria, só fazia as coisas quem ele queria, porque ele tinha dinheiro. E muitas vezes pensamos que é assim. Quando saímos da casa do pai, quando saímos da igreja, quando saímos longe da presença do pai, nós pensamos que podemos viver da nossa maneira. Som alto, muita coisa, e pensamos que Deus não está vendo. O nosso Pai, Ele está vendo tudo, porque a Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Ele é onipresente, onisciente, ao mesmo tempo que Ele está aqui, Ele está ali, Ele está aqui. Entende? Então não adianta se esconder, não adianta fazer as coisas longe do Pai, porque quem é marcado já não consegue mais fazer as coisas como antes. Quem é marcado por Deus já não consegue viver uma vida fácil. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que o céu é tomado à força. O céu é tomado à força. A palavra também nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está querendo dizer, se vocês venceram, eu venci, vocês também vão vencer. Porque eu estou com vocês. Entende, gente? Então agora o filho pródigo, ele pede a parte dele, ele sai, ele vai fazer o que ele quer, porque ele agora, ele se sente no direito de fazer aquilo. E muitas vezes a gente que é marcado não conseguimos mais. Muitas vezes a gente saímos da presença, saímos da casa do pai e pensamos que podemos fazer tudo que nós queremos, tudo que, sabe, que pensa, tudo que dá na telha, mas não é assim. Você que está afastado da casa do Senhor, fique sabendo, você é marcado. E não tem para onde você correr. Aonde você estiver, o Pai está te vendo. O Pai está te vendo. Eu creio que você só está de férias, um período de férias da casa do Senhor, dentro da casa do Pai. Mas eu creio que nessa tarde, essa palavra vai ir de confronto a você. E você vai voltar para a casa do Pai, porque lá é o seu lugar. Às vezes as coisas não estão dando certo, às vezes as coisas não estão indo muito bem, a vida financeira, conjugal, material, espiritual não está muito bem, às vezes é porque você está longe da casa do Pai. Então não fique longe da casa do Pai, volte hoje, volte para a presença do Pai. Quer ver? Quando ele agora começa a gastar dissolutamente tudo, o maior erro dele foi gastar tudo. Não gaste tudo. Tenha uma reserva. Muitas vezes a gente gasta demais, a gente não tem uma reserva, a gente não sabe economizar. E o maior erro é esse. Às vezes quando precisamos, não temos. E quando nós pensamos no que eu gastei, foram com coisas que não era para ter gastado. E o maior erro dele foi ter gastado tudo. Quando ele gastou tudo, ele está sem nada. E agora a Bíblia vai dizer, a palavra nos diz que naquela terra onde ele estava, teve grande fome. E ele começou a padecer necessidade. Ou seja, ele já não tinha mais nada na vida dele. Ele começou a sofrer. Ele começou a perecer, a ver que não tinha nada. Então, olha só. Quando ele começa a padecer,
ele vai pedir ajuda para uma pessoa da cidade. Após ele pedir ajuda, a pessoa diz assim: olha, você quer ajuda? Tá bom. Você vai ter que cuidar de porcos. Olha só que nível ele chegou. Sair da casa de uma prosperidade do pai. Porque enquanto ele estava na casa do pai, ele era e ele tinha. E o pai queria explicar para ele que ele não precisaria ter para ser, mas ele precisaria ser para ter. Então, enquanto ele saiu, ele só queria ter, ele não queria ser mais filho. Ele só queria ter a parte dele. E o pai está te explicando hoje, você não precisa ter para ser. Você precisa ser filho para ter as bênçãos do seu pai. Agora, olha só, em que nível este garoto chegou, em que nível esse filho chegou a cuidar de porcos. Porcos, eles têm uma vida imunda, vive na lama. E agora, olha só, aí a palavra nos diz que ele está padecendo tanto que agora ele quer comer as bolotas que ele está vendo dos porcos. Porque ele já estava passando fome, ele já estava num nível, sabe, que o ser humano jamais poderia imaginar. E ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele já estava vivendo de uma maneira absolutamente errônea. Ele estava vivendo de uma maneira que o ser humano ele não quer isso para a sua vida. Mas foi o que ele procurou. Porque enquanto ele estava bem, ele não pensou no dia de amanhã. Ele só pensou em sair. Como tem muitas pessoas hoje, que saíram e estão vivendo de maneira imunda espiritualmente. Estão vivendo de uma maneira que não é agradável ao Pai. Estão vendo que as coisas não estão indo bem, está começando a padecer. Isso deve ser porque você se afastou da casa do Senhor. Isso deve ser porque você se afastou da casa do Pai. Então volta hoje, nessa tarde, volta para a casa do Pai, se reconcilia com Ele. Porque olha a maneira que você está vivendo, olha o jeito que você está vivendo. Você